Chegamos na lição de número 2, aqui da classe dos jovens, deste quarto trimestre da CPAD, em 2025. Estamos abordando com vocês um texto escrito e comentado pelo pastor Elias Torralbo. Tema da lição: exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. Hoje, lição 2, que cai no dia 12 de outubro, vai trabalhar sobre a mensagem de Jeremias para Judá. Para você começar bem a tua aula, gente boa, você precisa começar por algumas bases bíblicas. A primeira é o texto principal, que está em Jeremias, capítulo 2, versículo 4. A segunda é o resumo da lição. E a terceira, para você não se perder, está em Jeremias, capítulo 2, versículos 5 ao 13, a leitura bíblica em classe. Você precisa realizar essa leitura em sala de aula junto com os teus amigos e teus alunos também. Claro, você já sabe, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita logo, vai, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te ter por aqui com a gente para a glória de Cristo. É claro que nós estamos comentando várias lições para poder te ajudar. E você pode me encontrar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você colocar Janderson Nascimento EBD e seguir o nosso material para a glória de Deus. Espero muito que o Senhor fale com você através da palavra e que você seja edificado, edificada em Jesus. Como você já percebeu, neste trimestre nós vamos estudar sobre a vida, obra, chamado e ministério do profeta Jeremias. O eixo de toda a mensagem de Jeremias gira em torno do arrependimento, convocação do povo de Judá a esse arrependimento e ao mesmo tempo a denúncia da ingratidão deste povo. Então pega isso aqui para tu ministrar em sala de aula junto com os teus alunos também. Aproveita, coloca aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil, onde você congrega, eu quero te conhecer. Desejo um abraço especial para todos os irmãos que nos acompanham sempre aqui na Escola Bíblica Dominical. O profeta Jeremias, ele trabalha de uma forma muito clara essa mensagem poderosa do próprio Deus, demonstrando a graça divina. Um detalhe que você vai perceber quando você for ministrar essa aula, a partir da leitura do capítulo 2 de Jeremias, versículo 6. Pega aí esse texto junto com os teus alunos, onde você vai perceber que o próprio Deus chama a atenção do povo de Judá, que estava se apoiando em outras nações para buscar o seu recurso, para buscar literalmente a sua libertação por causa do cativeiro que estava se aproximando. O Jeremias, então, ele se levanta como porta-voz de Deus e ele se recorda de uma forma especial, lembrando o povo que esse povo estava se baseando em uma terra infértil, estava se fundamentando em uma fé que não teria literalmente saída para eles, e ele serve como um servo do Deus vivo, trazendo então uma verdade em Cristo, trazendo a verdade na direção do Senhor. Você pode ler também Jeremias capítulo 2, versículo 7, que vai te ajudar muito. A denúncia do profeta Jeremias, já para você pegar nível de introdução, não se limita somente ao povo comum, mas a denúncia de Jeremias, ela vai se estender aos líderes religiosos e aos líderes políticos também. Ele chama a atenção dos sacerdotes, ele chama a atenção dos pastores, quando a palavra aqui é pastores, não é pastor de ovelha não, mas quando você encontra em Jeremias, em Ezequiel, a palavra e o termo pastores, você vai identificar esse termo literalmente aos líderes, no caso, os reis, os príncipes da terra. Nesse sentido, você percebe que o próprio Jeremias chama a atenção do povo para isso. Jeremias 2,8, vale a pena você fazer essa leitura também. Os seus oráculos iniciais trabalham então o período do rei Joaquim, é importante você observar isso aí, que vai de 609 a 605. O calendário do Antigo Testamento é ao contrário, viu? Ele trabalha nessa visão contrária. Você vai perceber também que há ali, literalmente, esse relato de reformas religiosas. O Jeremias trata sobre isso nos dias de Josias, lá em 2 Reis, capítulo 23, versículos 1 ao 35. Muitas pessoas e autores acreditam que Reis, o texto de Reis, foi escrito, boa parte dele, pelo próprio profeta Jeremias. O Jeremias denuncia esse coração rebelde do povo. O profeta também, ele vai expor a infidelidade de Judá, essa busca pela idolatria, busca por alianças estrangeiras, alianças que não agradavam ao Senhor,
e recusavam então a obediência ao Deus vivo. Você tem Jeremias capítulo 2, pega essa, versículo 18, versículos 36 ao 37. Além da denúncia de Jeremias, você vai perceber que Jeremias anuncia a chegada do juízo. Então o juízo ele é certo aqui. Você percebe o juízo vindo da parte do norte, apontando para quem? Para os caldeus, o povo babilônico. E nesse sentido você vai perceber que o próprio Jeremias traz uma mensagem muito forte. Capítulo 1, versículo 14. Você pode ler esse versículo também junto com os teus alunos. Capítulo 39, versículos 1 ao 3. Não deixa esse versículo de fora também. O Jeremias tem uma mensagem muito forte. Olha só que mensagem que eu quero destacar para você neste versículo. Jeremias 3,14. Você vai pegar esse texto e ler em sala de aula. O que que diz? Convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque vos desposei. No caso, o Senhor já tinha uma aliança com o povo de Judá. Observe, no Antigo Testamento, Deus é visto como marido, como esposo, como Senhor de Judá. No Novo Testamento, nós temos Jesus como noivo da igreja. Isso aqui você pode fazer um link bem legal. Você vai perceber que Jeremias também, ele trabalha essa ideia de Deus oferecendo o perdão. Há um arrependimento profundo vindo do coração das pessoas. Jeremias 31, 31 ao 34. Você também pode encaixar isso com Hebreus capítulo 8, versículos 8 ao 12. Vale a pena você observar. E você percebe que mesmo diante dessa mensagem, o povo então não se arrependeu. Veio então essa ideia do juízo por causa da falta de arrependimento do povo de Judá. Hoje nós vamos entender essa questão junto com você em sala de aula. E se você, gente boa, é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, sabe? Organizar o teu material, eu já tenho tudo isso pronto para você no Facilita EBD. Lá você vai achar o esboço da minha aula, que eu sempre mostro aqui para vocês, com os versículos a mais, a pesquisa que eu realizo em cima da lição. Você vai encontrar o PDF de uma forma muito clara desse material, você vai encontrar o PowerPoint, os slides. Esses slides são resumidos, práticos para você ministrar, muito bonitos também, vão deixar a tua aula muito rica em sala de aula, vai ser uma bênção, tá? E você pode encontrar tudo isso no link na descrição desse vídeo, Classe dos Jovens, ou acessar facilitaebd.com.br, ou tá vendo esse QR Code aqui na tela? Você pode escanear ele também. Esse material é uma assinatura trimestral, tá? Se renova a cada 3 meses, você pode conhecer, vale muito a pena, que Deus te abençoe, a proposta tá aí. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trabalha sobre a palavra profética enviada a ajudar, como proposta do pastor Elias Torralbo. Neste primeiro ponto, vale a pena você pegar uma passagem bíblica, Deuteronômio, capítulo 32, versículos 7 ao 12, onde Deus então santificou Israel. Primeiro subtópico que você vai trabalhar junto com os teus alunos, trabalha então sobre o ministério profético no Antigo Testamento. A gente vai entender isso para encaixar na vida de Jeremias. Quando nós paramos para entender sobre a natureza do ministério profético de Jeremias, a gente percebe que esse ministério evidencia um caráter sagrado, um ofício e um ministério bíblico também, conforme os profetas do Antigo Testamento. O termo profeta, em hebraico, vem da palavra nabi, em grego, profetes, que traz essa ideia de autoridade, ou seja, falar em nome do Deus vivo, pronunciar oráculos de acordo com uma divindade, em um sentido muito específico. Claro que nós estamos trabalhando isso em nome do Senhor. O profeta Ezequiel também entende esse mesmo ministério, porque ele também vive. Em Ezequiel capítulo 2, versículos 1 ao 10, você vai ver isso. No Antigo Testamento nós vamos encontrar profetas de uma forma muito especial, anteriores a Jeremias, escolhidos então para uma missão. E o Jeremias, ele entende de uma forma muito especial, ele que tinha estudado para ser sacerdote, ele era de linhagem sacerdotal, mas Deus escolheu ele para ser profeta. Isso aqui é muito engraçado, você se prepara a vida inteira para uma coisa, você se organiza, você tem ideais, você tem sonhos, mas quando Deus te escolhe para ser profeta, aleluia, é a vontade de Deus que prevalece, é Deus que trabalha, quando o canhão da graça tá literalmente posicionado a você, e você está na mira de Deus, como aconteceu com Jeremias, algo extraordinário acontece com a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias fala um pouco sobre isso. Sua função não era agradar os ouvintes, mas a mensagem dele era literalmente
combater o pecado, mas ao mesmo tempo falar da graça de Deus, falar da glória de Cristo de uma forma poderosa. Jeremias capítulo 2, versículo 11, você vai perceber isso de uma forma muito interessante. A gravidade da denúncia que Jeremias traz é uma gravidade muito interessante de ser estudada. O caráter profético que ele vai apresentar no seu ministério é um caráter profético que tem o início lá no livro do próprio profeta Samuel. Samuel se torna um instrumento. Em 1 Samuel capítulo 19, versículo 20, você vai ver isso. E esse caráter profético do estilo dos profetas do Antigo Testamento finaliza com João Batista lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 11, versículos 11 ao 15, onde você vai perceber esse estilo profético sendo demonstrado em todo o Antigo Testamento. Há pessoas que entendem que o estilo profético também se inicia com Moisés lá no Antigo Testamento, e já tem gente que trabalha que o primeiro profeta foi o próprio Abraão. Mas aí são situações que a gente vai deixar à parte. Vamos trabalhar o que a lição está desenvolvendo com a gente. Nós vamos perceber também que Jeremias ele demonstra literalmente que um profeta é um homem de Deus. Você vê isso sendo encaixado com alguns textos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, capítulo 9, versículo 6 e 1 Reis, capítulo 3, versículo 1 também. A mensagem de Jeremias não é pessoal, não é dele, mas a mensagem do próprio Yahvé, do próprio Senhor, do próprio Deus. E o Jeremias diz isso sempre. E veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias 2:1, você vê esse caráter. Então você percebe que o profeta ele tem essa mensagem profunda também. O profeta ele não apenas repreendeu a idolatria, mas ele apontou para uma vida de esperança com o Deus vivo. Você vê isso confirmado em diversas passagens. E tem um texto que você vai ver confirmando essa convocação para o arrependimento, que está em Jeremias 3, do 12 ao 14 também. Aqui agora você vai pegar a sua lição, vai abrir a sua lição, eu estou com ela em mãos aqui, a minha está aqui, ó. Vai abrir na página 17, pega a tua lição na página 17 e utilize a primeira pergunta da lição. Faça isso em sala de aula. Você pode ler a pergunta se você está com a lição dos professores, a resposta está aí, ou então abrir um espaço de 5 minutos para a participação de um aluno na tua ministração. Isso aqui vai dar uma dinamizada na tua aula e, claro, espero muito que o Senhor te use. Mas eu quero te perguntar, você ainda acredita que hoje Deus levanta profetas? Você crê que Deus tem, então, o ministério profético hoje em dia? Você crê que Deus usa pessoas crentes, servas de Deus, que têm compromisso com Cristo, com o verdadeiro dom de profecia? Eu não estou falando dessa banalização que está no nosso tempo aí, não. Não estou falando de enganadores. Eu estou falando de pessoas legítimas, servos de Deus, inspirados e inspiradas pelo Espírito Santo. Se você crê, comenta aqui, porque eu quero saber a tua opinião também. Vamos agora avançar para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre a natureza profética da mensagem do profeta Jeremias, a mensagem do Jerê. Já nesse segundo subtópico, aproveita e deixa o like aqui, nós vamos entender com você que a natureza profética do ministério do profeta Jeremias, ela tem um caráter fiel à palavra de Deus. Então você percebe que o Jeremias ele tem esse caráter de trazer a mensagem de restauração e arrependimento. Após receber esse chamado do Senhor, detalhe, o chamado é divino, gente. O chamado não é porque a gente escolhe, mas é porque o Senhor nos escolhe. É porque o Senhor levanta. O chamado é totalmente diferente do processo da salvação. O processo da salvação é a graça de Deus para todos, alcança todas as pessoas. Mas um chamado específico para a sua obra, ministério profético, pastoral, no exercício da obra de Deus, é específico. Jeremias confirma isso em Jeremias 2:2. Então você pode trabalhar isso em sala de aula também. Você vai perceber que o próprio Jeremias ele não negligencia esse chamado. Mas você percebe que esse Jeremias ele entende a mensagem de Deus e entende que o povo de Israel precisava ser alcançado pela própria mão direta do Senhor. Também você vai perceber que Jeremias ele denuncia a injustiça praticada por Judá, a injustiça que foi praticada por Israel também. A natureza profética do ministério de Jeremias traz então esse testemunho com Deus Todo-Poderoso, santidade à palavra. O Jeremias também ele mostra em sua profecia a verdadeira mensagem do Deus vivo que não se contradiz. Deus não é homem para mentir. Você percebe Jeremias utilizando isso de uma forma profética, caminhando lá com Números, capítulo 23, versículo 19. As palavras de Jeremias, elas não eram vazias, o próprio Isaías também confirma isso, em Isaías 55,
10 ao 11, porque ele é um servo do Deus vivo que está trazendo a mensagem poderosa. Jeremias 3,14, ele traz essa mensagem literalmente chamando o povo para a restauração, convocando o povo para estar diante da presença de Deus. Todo profeta tem uma mensagem profética. A mensagem é, primeiro, você pode anotar aí, para erguer as pessoas, uma mensagem no sentido de restauração espiritual. Segundo, você encontra uma mensagem que denuncia e confronta você com o pecado. Terceiro, você vai encontrar uma mensagem de encorajamento, que levanta você para a glória de Cristo em seu ministério. Então o profeta ele tem uma mensagem acolhedora, uma mensagem que restaura as pessoas. Esse é o sentido, tá? O profeta não tem o objetivo de colocar ninguém à vergonha, mas o profeta leva as pessoas à presença de Deus. Vamos então para o nosso terceiro subtópico, mas é claro que eu quero ouvir você também participando comigo. De que maneira? Você pode comentar aqui. Você acredita que Deus ainda fala através dos profetas? Você já ouviu a voz de Deus falando com você em profecia? Por favor, comenta aqui. Vamos agora para o terceiro subtópico que trabalha Judá como alvo de Deus. Quando nós chegamos então no terceiro subtópico, para que você possa pegar e passar isso adiante, lembra disso de uma forma muito clara, que a profundidade dos pecados de Judá eram literalmente algo terrível naquele tempo, semelhante aos nossos dias também. E você percebe o Jeremias falando sobre a infidelidade espiritual do povo, chamando o povo para experimentar a graça de Deus. No caso, vamos pegar aqui para você entender. Quem estuda o Antigo Testamento entende que graça é igualzinho a misericórdia. É claro que tem alguns desdobramentos e eu não quero trabalhar isso, mas você pode entender que no Antigo Testamento a misericórdia tem o sentido da graça. No Novo Testamento, graça é esse sentido que nós já entendemos. O favor imerecido de Deus e a manutenção da obra criada. Pega isso aqui, tá? E é interessante também que no Antigo Testamento você encontra literalmente a menção do nome Senhor. Senhor. Você não vai encontrar o termo Jesus. Claro que no dia a dia a gente utiliza a palavra Jesus quando se refere a algumas passagens do Antigo Testamento, porque a gente já tem uma visão cristocêntrica sobre o texto, tá? Mas é sempre nesse sentido para você trabalhar aí junto com os teus alunos também. Quando você olha para a questão de Israel, você vai perceber que por causa da divisão do reino em nação de Israel e nação então de Judá, você encontra reino do norte e reino do sul. Você vai perceber que o reino do norte é um reino guiado literalmente pelo pecado. Essa divisão traz ali políticas idólatras, traz ali situações terríveis. Capital literalmente era Samaria. Esse reino cai no ano de 722 antes de Cristo. O profeta Isaías profetiza nesse contexto, denuncia isso também. Reino de Judá, que nós estamos trabalhando, nós já estamos trabalhando aqui anos mais tarde, cerca de 602 a.C., que se inicia então os primeiros processos do cativeiro. As metáforas que Jeremias traz são metáforas então que vai demonstrar que o povo era teimoso depois de ter visto a queda de Israel, no caso de Samaria, pelos assírios. E agora Deus está falando que ia levantar os caldeus, os babilônicos, para alcançar o povo que estava, primeiro, como um boi teimoso. O próprio Jeremias fala isso, Jeremias 2:20. Como uma prostituta, Jeremias é forte nessas mensagens, tá? Que trabalha literalmente uma mulher que era insatisfeita, Jeremias 2:20 também. Jeremias também fala sobre a cadela no cio, olha só, Jeremias 2:23 ao 24. Ele denuncia a prostituição do povo de Judá, se envolvendo com a idolatria, com políticas que não agradavam a Deus, com reis corruptos. E isso era denunciado pelo próprio profeta Jeremias. A gravidade do pecado de Judá era literalmente recusar a vontade do Senhor e a misericórdia de Deus, ao ponto de retornar a buscar a ajuda do Egito, que foi condenado pelo próprio Deus. Jeremias 2:6, vale a pena você ler esse texto aí também. Então essa atitude do profeta é em denunciar primeiro. Você encontra aqui a denúncia contra o sacerdócio, que estava corrupto. Você vai encontrar também a denúncia contra o reinado, que estava afastado do Senhor. E tem passagens que vão doer aqui para você ler. Jeremias 2:8.
Você também vai ter o Ezequiel falando sobre esse mesmo contexto, porque o Ezequiel é contemporâneo de Jeremias. Você vai encontrar em Ezequiel 22, 26 também. Jeremias capítulo 2, 7. O próprio Jeremias denuncia Judá, que tinha privilégios espirituais, mas estava corrompendo o seu coração. E ele trabalha sobre a chegada do cativeiro babilônico em Jeremias 25, versículos 8 ao 11. Pega todos esses textos, deixa Deus te usar. Vamos agora para a lição, tá? Estou com a minha na mão. Faça isso para dinamizar. Página 17, você vai pegar aí, lê a pergunta 2 junto com os teus alunos. A resposta está na lição também. Ou você pode fazer o seguinte, abre um espaço de 5 minutos para a participação de outro aluno nessa ministração, tá? E deixa Deus te usar também para a glória de Cristo. Vamos avançar junto com você. Segundo ponto agora. Segundo ponto da lição, hein? Nós vamos trabalhar sobre a dura advertência. Aproveita aqui, pega essa aula e envia para alguém, para outro aluno participar junto com você na escola dominical. Chegamos agora no segundo ponto. Pega uma passagem bíblica comigo, Ezequiel 18, versículos 1 ao 32. Você pode citar o texto e apresentar agora o primeiro subtópico que trabalha sobre a ira de Deus. Você vai observar isso de uma forma muito clara também dentro do texto do profeta Jeremias. Vamos então entender isso junto com você. Agora, no primeiro subtópico do segundo ponto, para você mergulhar na palavra, você precisa observar que a ira de Deus está presente na Escritura. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a ira de Deus. A gente não pode negar essa questão da ira. A ira de Deus se levanta contra o pecado, tá? Contra a imoralidade, contra a injustiça. O próprio autor aos Romanos, que é o Paulão, escreve isso lá no capítulo 1, versículo 8. Se eu fosse você, eu ia lá nesse texto só para dar uma olhadinha. O profeta Jeremias também traz uma mensagem muito clara, onde o povo que tinha a oportunidade de beber do manancial, que é o Senhor, que é Yahvé, que é Adonai, pegava esse manancial, jogava fora e ia beber água de cisterna rota, cisterna poluída, tá? Comparando aí essa busca por outras nações e a idolatria também. Jeremias 2,13, Jeremias 17,13, Jeremias 36, versículo 9, você vai perceber isso, tá? O Senhor é a fonte da vida, e a gente percebe isso sendo claro dentro da Escritura. Essa ira que se levanta dentro da palavra também é palco demonstrado aqui na palavra de Deus como esse caráter que nós precisamos entender, onde Deus ele repreende o mal e ele vê isso aqui sendo demonstrado através da ação do povo. Jeremias combate isso em Jeremias 2,19. Pega aí no texto. Também você precisa entender que a ira de Deus, ela não é apenas algo terrível, mas ela é pedagógica. A ira de Deus ensina. Guarda isso, tá? A ira de Deus, ela é pedagógica e ela aponta para a redenção. Quando a ira se manifesta, porque Deus quer te puxar de volta para o caminho, te puxar de volta para o arrependimento, como Jeremias estava ensinando aqui. Você vai ter um texto que vai te ajudar, Jeremias 3, versículos 12 e 13. Dá uma lida nesse texto aí que vai te ajudar muito, tá? Essa tensão da demonstração aqui é literalmente onde Deus queria trabalhar de forma cirúrgica com o povo de Judá. Jeremias 29, versículos 11 ao 13, você vê também essa ira de Deus se manifestando e de uma forma muito especial nós encontramos a graça de Deus agindo de forma poderosa com o povo. Aqui você pode trabalhar isso em sala de aula também. Agora, gente boa, pega a lição, tá? Trabalha na lição para tu não fugir do assunto. Você pode ler a pergunta 3 em sala de aula. A pergunta 3 está na página 17. Dá um espaço de 5 minutos, você pode contar um pequeno testemunho, ouvir um aluno também, é importante você fazer isso, a aula depende deles, tá? E que Deus use você também. Agora eu quero te fazer uma pergunta, você já parou para refletir como seria a sua vida se Deus não tratasse os nossos pecados, se Deus não tratasse você? Como seria a sua vida se você não fosse tratado por Jesus nas tuas dificuldades, nos teus erros, nos teus pecados? Para pensar, a redenção é pedagógica. Vamos entender isso aqui. Vamos caminhar então, gente boa, junto com você. Segundo subtópico do segundo ponto. Espero que você esteja gostando. Me ajuda, se inscreve, manda um like aí também. Nós vamos trabalhar sobre uma palavra de condenação. A mensagem profética de Jeremias é muito bonita. Pegue agora Jeremias 2 e 3. Você vai falar isso para os teus alunos. Quando a gente observa o capítulo 2 e 3, a gente vai perceber que a mensagem que Jeremias traz é de condenação contra Judá. Mas é uma mensagem
que traz aqui uma mensagem muito interessante, uma linguagem que é vivida na angústia. Jeremias também fala sobre a infidelidade do povo que abandonou o Senhor, fala sobre a malícia desse povo também, e você tem diversas confirmações. Anota elas aí. Jeremias 3:2, pega essa, Jeremias 3, do 1 ao 3, depois você vai ter Oséias, capítulo 2, versículos 5 ao 7, que vai se encaixar também com esse texto aqui, para te ajudar a entender sobre a malícia do povo, sobre esse afastamento da presença de Deus também. Jeremias sempre chama o povo a buscar a presença do Deus vivo e abandonar as práticas pagãs. Jeremias 2:18 confirma isso, Isaías 30, do 1 ao 2, você vai perceber essa confirmação também. É claro que você vai perceber que Jeremias chama o povo para buscar essa presença do Deus vivo. Ele fala sobre a gravidade da ingratidão. Essa condenação também apresenta sobre a lei moral, sobre a colheita também, a colheita da semeadura. Jeremias 2:17, você vai encontrar isso aqui. O Jeremias também, ele é um porta-voz divino, onde chama o povo para a disciplina diante da presença de Deus e traz esse povo ao arrependimento, levando então a simplicidade da vontade do próprio Deus vivo. Aqui você percebe algo interessante que se encaixa com Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde Deus não se deixa escarnecer. Jeremias 29, do 11 ao 13, você vai perceber que Deus ele permanece disponível para quem se arrepende. Então, quando você não se arrepende, você então entra por esse caminho da iniquidade. Agora eu quero trazer uma pergunta para você. O que mais o teu coração teme? O juízo de Deus ou essa falta da graça divina quando você abraça o pecado? Vamos entender isso. Espero que você trabalhe com os teus alunos. Terceiro subtópico agora trabalha sobre as causas da condenação no segundo ponto da lição, hein? Chegamos então no terceiro subtópico. As causas da condenação de Judá são apresentadas pelo próprio profeta Jeremias, que diz que esse povo, primeiramente, deveria abandonar a idolatria, a infidelidade, a traição contra o próprio Senhor. A apostasia está presente aqui nesse texto. Também você vai perceber, em segundo lugar, que o Jeremias também traz outra denúncia, que o povo, então, ele estava realizando alianças políticas imprudentes, confiando nas nações estrangeiras e não no Senhor. Olha só o que está dizendo Jeremias 2:18, tá? Esse povo que abraça o Egito, abraça o Nilo, pensando que ali teria então a sua liberdade. Você tem em terceiro lugar, anota essa também aí, você percebe a corrupção religiosa pela liderança nacional, que no caso, os sacerdotes estavam abraçando o pecado. Jeremias 2:8, você percebe esse povo corrompido em seu coração. Então você percebe que a causa dessa pertinência do pecado e a falta do arrependimento trouxe então juízo sobre Judá. Aqui você vai perceber literalmente situações começaram a acontecer. As calamidades, as secas, Jeremias capítulo 14, versículos 1 ao 5, você vai perceber também isso. Você vai perceber também o povo sendo reconhecido como, de uma forma muito especial, um povo que está distante do Senhor. Ele traz sobre a metáfora da verdadeira regeneração aqui também. Você percebe essas pessoas agindo então em seus pecados combinados, na alianças políticas, idolatria, corrupção espiritual também, dureza do coração. E aqui você percebe que Deus então agiu através de Jeremias, mesmo diante de tudo isso, convidando o povo para o arrependimento, e o povo não retornava. Jeremias capítulo 3, do versículos 12 ao 13, você vai encontrar isso. E agora você pode pegar a lição, página 17, junto com os teus alunos, e ler a pergunta de número 4 em sala de aula. Pega aí, pergunta 4, junto com os teus alunos, para que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos mergulhar junto com você. Terceiro ponto agora, você encontra um chamado para o arrependimento, de acordo com o pastor Elias Torralbo. No terceiro ponto, pega a Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, lê essa passagem. E o primeiro subtópico do terceiro ponto trabalha sobre a pergunta: o que é arrependimento? Chegamos então nesse primeiro subtópico do terceiro ponto, que trabalha que o arrependimento é tema central da mensagem de Jeremias, e ele é apresentado literalmente para esse chamado divino.
o termo hebraico sobre arrependimento e o termo grego também, traz esse sentido agora de mudança de mente, mudança de atitude, o desvio consciente da ação do pecado e retorno sincero para Deus. Jeremias ele trabalha sobre isso e ele trabalha sobre isso de uma forma muito clara em Jeremias 3,12. Volta Israel, diz o Senhor, e não farei cair sobre vós a ira, porque eu sou compassivo. Olha só o que Jeremias está trabalhando. Jeremias também trabalha um genuíno envolvimento da graça de Deus, traz o povo agora para esse centro da vontade divina. Tal mensagem também é uma mensagem edificante que trabalha sobre perdão e renovação e convoca o povo para retornar para essa vontade poderosa do Senhor. Também as Escrituras demonstram esse chamado para o arrependimento e traz aqui agora diversas lições pertinentes. Você vê isso, Jeremias trabalhando isso. Para a gente resumir, a mensagem de Jeremias pode ser resumida no arrependimento em algumas palavras-chave, princípios-chave. Anote aí, ó. Eu até coloquei aqui para que você possa ver. Reconhecer o pecado e confessá-lo, está em Jeremias 3:13. E vai se encaixar também com 1 João capítulo 1, versículo 9. Abandonar a idolatria e os caminhos maus, Jeremias 3, do 1 ao 2. Isaías 30, versículo 15. Voltar-se de todo o coração para Deus, Jeremias 4:1. Você encontra também essa confiança e a compaixão, a fidelidade ao Senhor, Jeremias 3:12. Então você vai perceber esse convite de João Batista que se encaixa a essa pregação. A pregação que foi dita pelo próprio profeta Jeremias, que diz assim, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, lá em Mateus capítulo 3, versículo 2 também. Então você percebe o Jeremias trabalhando esse convite a essa restauração também. Entendendo isso aqui, nós vamos agora para o segundo subtópico que trabalha sobre arrependimento, o caminho para a restauração. Já no segundo subtópico, você vê o profeta Jeremias enfatizando a questão do arrependimento, e é importante você entender a diferença do arrependimento e o remorso. Eu vou te explicar o que é o remorso. O remorso é um sentimento passageiro de tristeza ou culpa, tá? Que não produz mudança de vida. Guarda isso aqui, tá? Quem é pego no remorso é uma pessoa que ela vai continuar agindo da mesma maneira, ela não se arrepende verdadeiramente. Um arrependimento sincero é mudança de atitude, mudança de vida também. A diferença está literalmente nisso, onde o povo é convocado para esse arrependimento pelo próprio profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículos 27 ao 28, você vai encontrar isso. Jeremias trabalha muito claro isso, e isso também é dito pelo próprio salmista Davi, no Salmo 51:17, quando Davi literalmente se arrepende. Para quem se arrepende, Deus então tem promessa de restauração em seu coração. Jeremias ele proclama o povo para a comunhão, ele chama o povo então para essa volta de uma forma muito clara, mas se esse povo não se arrependesse, o juízo viria, e era um juízo sendo tratado através dos babilônicos, dos caldeus, e é importante você guardar isso aqui, onde o povo é convocado para esse arrependimento. Fechando a aula, você pode ler aqui a pergunta 5 junto com os seus alunos, está aqui em mãos, página 17, pergunta 5, para que os teus alunos possam participar em sala de aula ou você dá uma oportunidade. Vamos agora para o terceiro e último subtópico que trabalha sobre a necessidade de permanecer nesse arrependimento. Terceiro subtópico, a gente entende que o profeta Jeremias trabalha essa mensagem do arrependimento. Olha só que interessante o que ele trabalha, especialmente voltando ao texto do capítulo 3, versículo 14, ele convoca o povo para esse arrependimento. João Batista também trabalha isso, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Mateus 3:2. A ideia da mensagem que trabalha esse contexto de se arrepender pela chegada do reino é mensagem que foi dita pelo próprio profeta Jeremias, quando o povo então poderia abraçar esse reino, mas escolheu entrar no caminho da lamentação, no caminho da tortura também, dos pecados, né? Você vai perceber que os apóstolos reforçavam esse princípio, a permanecer na fé cristã. Você vê Pedro lá, depois do Pentecostes, dizendo, arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38, você encontra
o próprio Pedro trabalhando sobre isso também. Você percebe que o arrependimento é mudança de vida, é gerar obras dignas desse arrependimento. Jeremias também fala mediante ao retorno sincero, de Jeremias 3:22, e mostra aqui a graça de Deus nesse contexto de uma forma muito clara para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido uma rotina que demonstra que você literalmente pertence a Cristo e se arrependeu dos seus pecados? Para pensar sobre isso. Espero que essa aula possa ter te edificado, que você em Cristo possa ter recebido uma palavra do céu para ministrar aos teus alunos. Olha, se eu ajudei você, comenta aqui porque me ajuda também, tá? Faça isso, deixa aí a tua mensagem. É muito legal quando vocês participam com a gente. Quero te dar dicas, vou te indicar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ler esse material. Texto Pastor Elias Torralbo, editora CPAD, você encontra no site da CPAD, vai lá e adquire o seu. Você também pode adquirir o material do próprio Obreiro Cristão, material sensacional da editora CPAD, tá? Vale a pena você adquirir esses textos. Ensinador Cristão também é uma dica muito legal que eu quero trazer para você nesse trimestre. Todo esse material você acha no site da editora CPAD. Eu desejo a você literalmente um forte abraço, a paz do Senhor Jesus, e te aguardo por aqui na próxima aula, se o nosso Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.